Então, essa é a minha ressalva, de quem é a culpa. E eu já vou começar apontando o culpado, então, porque a conversa hoje é séria. Nem falei qual é o problema, já vou apontar o culpado, né? Então, gente, a culpa é das mulheres. Tô brincando, é brincadeira. Esse cara é doido, né? Chama esse tanto de gente aqui, a maioria é mulher, vem falar que as mulheres são as culpadas, né? Tem gente achando bom aí, ó, tem homem achando bom, é brincadeira, gente. Essa imagem aqui, eu gostaria quando eu pensei nela, foi para retratar o especialista, o pesquisador, o cientista. Eu vou explicar isso melhor. Mas, de certa maneira, a culpa do que está acontecendo agora, desse afastamento entre filhos e pais, é dos meus ancestrais. Então, é uma herança que eles me deixaram. Eu vou explicar melhor isso rapidamente, mas que eu acho importante falar dessa coisa de culpa, porque é uma coisa que aparece muito na relação entre pais e filhos. E eu estou falando pais, né, gente, porque, infelizmente, nosso vocabulário, nossa língua é machista, mas eu sempre falando pais, considerando mães, considerando cuidadores, às vezes é uma avó, às vezes é um tio, tá bom? Então, eu vou explicar melhor isso, mas tudo começa mesmo quando o pesquisador, o cientista do comportamento, o psicólogo, ele começa a buscar, a bisbilhotar as dinâmicas familiares. E para entender isso melhor, eu vou falar rapidamente de uma perspectiva histórica aqui. Então, vamos voltar lá no período pós-revolução industrial, que é em 1840 aproximadamente, as datas são aproximadas, ok? E vamos imaginar como que era isso antes um pouco desse período, né? Pós-revolução industrial é quando o modelo de produção industrial estava em ascensão, estava no auge já, né? Já tinha modificado todo o sistema de produção das cidades, o sistema de produção das famílias, das pessoas. E antes disso, na época em que não existia muitas fábricas e indústrias, as famílias, elas viviam muito no campo, no meio rural. E como que era essa vivência? Vamos imaginar uma família que vivia no campo, os pais, os filhos com muita proximidade, porque todos eles cuidavam das atividades juntos. Então eles trabalhavam juntos, eles cuidavam da manutenção da casa juntos, era uma proximidade muito grande. Por que eu estou falando essa coisa de proximidade? Porque hoje uma das coisas que a gente escuta falar muito mas os pais estão muito distantes dos filhos, mas os pais não estão presentes na vida dos filhos. E vocês já se perguntaram quando que foi que isso começou? Esse distanciamento que a gente tanto escuta falar? Começou aqui, ó, nesse período. Por quê? Com o surgimento das indústrias, o que aconteceu? Todo mundo, muita gente, muitas famílias foram para a cidade. Foram para o meio urbano, atrás das oportunidades. E o que aconteceu? Chegando na cidade, as famílias, elas começaram o quê? A buscar o que podia, a trabalhar do jeito que era possível. E a gente sabe que a vida na cidade é diferente. A vida na cidade, você encontra uma possibilidade de trabalho aonde for possível. Então, os pais, as mães, os filhos, eles começaram a distanciar um pouco já nesse momento. Gente, isso que eu estou falando é uma perspectiva histórica. Então, hoje, olhando, é fácil entender isso. A história nos permite isso. Mas naquela época, estava tudo acontecendo e ninguém estava percebendo isso. Então, houve esse primeiro distanciamento, que é a dispersão familiar. Imagina, o pai vai trabalhar em uma empresa, em uma fábrica, a criança vai trabalhar em outra, às vezes a mãe fica em casa, às vezes ela vai trabalhar também. Depois disso, começa a ter um ajuste na rotina dos filhos. Que hoje a adolescência ela já está enorme, né? Tem gente falando que a adolescência vai até os 30, para desespero dos pais, né? Nessa época não tinha muito isso. Nessa época era criança e adulto. Você era criança e criança trabalhava também, não tinha essa coisa de trabalho infantil. Então era criança trabalhando e eles não valorizavam muito a educação, não tinha essa coisa de a criança é obrigada a estudar. Então cada um trabalhava do jeito que podia e já tinha uma virada rápida para a fase adulta. Não tinha essa transição da adolescência nessa época. Então a princípio as crianças trabalhavam sim, e aí trabalhavam onde dava, né? E depois elas foram aí com o tempo, com os acidentes das indústrias, com a necessidade de preparar os adultos para atividades mais complexas,
houve uma necessidade de escolarização das crianças. Então aí a rotina mudou de novo. Aí o pai trabalhava, a mãe trabalhava, eu ficava em casa e as crianças iam para a escola. Então, mais um distanciamento. Se vocês forem pensar o que eu estou falando aqui dessa trajetória, está começando a ficar próximo do que a gente vive hoje. Os pais trabalham, as crianças estão na escola. Às vezes é até o pai trabalha de manhã e a criança estuda à tarde. Quando o pai está em casa, a criança não está. Quando a criança está em casa, o pai não está. E por que eu estou falando isso? Porque lá na frente, na hora que eu for comentar sobre presença e ausência, isso vai ser importante, entender isso vai ser importante. E aí aqui entra o vilão da história, né? Eu estou falando de vilão, mas é brincadeira. Não quero ser crucificado aqui, mas eu também não quero que vocês se sintam culpados, é por isso que a gente está falando sobre isso. Em 1879, é datado o surgimento oficial da psicologia enquanto ciência. A psicologia é muito antiga, é da época de Sócrates, Aristóteles, né? As raízes lá, mas a psicologia científica ela é muito recente, menos de 200 anos, e é mais ou menos nessa época que a gente está falando dessas questões. E a psicologia surge para colocar teorizar o que? Os comportamentos, as emoções, para bisbilhotar a família, o trabalho, as relações. E nessa época a psicologia ela começa a apresentar suas primeiras teorias. E como toda disciplina da saúde, a psicologia ela veio com uma noção muito de doença, de patologização, de patologia. Então, se vocês pensarem, por exemplo, a gente vai no médico quando a gente está doente. A gente não vai ao médico às vezes, hoje talvez até mais, mas naquela época de jeito nenhum. E ao médico para promover a saúde, melhorar a saúde, aprimorar a saúde. E a psicologia também naquela época era o quê? Apontar a doença, patologizar a pessoa. Então, quando a gente fala em exercício hoje, você tem que fazer exercício para não dar um infarto, né? Para não dar problema renal, esse tipo de coisa. A gente não fala, você tem que fazer exercício porque vai aumentar o seu autocontrole ou porque você vai se sentir mais relaxado. Às vezes até um pouco hoje isso acontece, mas antes não era assim. Então, esse viés patológico da ciência, né? Então, foi uma época que os primeiros teóricos da psicologia surgem querendo falar sobre problemas. Então, eles falavam o quê? Se você não der atenção para o seu filho, a autoestima dele vai ser muito baixa. Se você não estiver atento a como o seu filho lida com as pessoas e com as coisas, ele poderá ser um psicopata. Então, veio com teorias amedrontadoras mesmo. E naquela época fazia muito sentido os estudiosos, os primeiros estudos, falarem essas coisas, né? Estava iniciando a ciência. Mas pega justamente no momento em que os pais estão vivendo uma coisa inédita na história, que é o distanciamento do cuidado com os filhos. A gente está falando de 1890, 1900. Imagina, gente, há 1900 para trás, mas tudo antes de Cristo, né, ou antes da Era Comum, de cuidados que os pais cuidavam dos filhos, que não tinha psicólogo, que não tinha especialista. E funcionou. Todo mundo chegou aos 1900, os filhos chegaram. Então, isso é uma coisa muito recente e que mudou drasticamente a relação entre pais e filhos, falando historicamente. Então, aí aparece, né, o psicólogo, o cientista do comportamento, com um monte de receitinha, querendo dar um norte para os pais, porque os pais já têm um distanciamento dos filhos, por tudo que eu disse aqui, dessas mudanças, e eles então estão vivendo um período difícil, que eles não compreendem bem, tudo novo, e o psicólogo chega com um monte de teoria, falando, olha, faz assim, faz assado, que senão vai dar errado em seu filho vai ser um problemático. E aí o que aconteceu? A patologização dos cuidados dos filhos, o que aconteceu? Receitas de educação. Então, o que acontece? A receita de educação que os filhos, os pais, seguiram, eles começaram a substituir os cuidados que eles acreditavam que eram passados de geração para geração. O pai aprendeu com o filho aprendeu com o pai aprendeu com o avô com o bisavô. Eram cuidados milenares na educação dos filhos. E os pais foram destituídos disso para fazer o que eu chamo aqui de industrialização do cuidado dos filhos. Hoje o que a gente faz é industrializar o cuidado dos filhos. E por isso que eu quero entrar nesse tema, porque a palestra chama Pais e Filhos, pais confiantes em tempos difíceis. E eu quero resgatar a confiança dos pais, porque hoje o que a gente vive, o que eu vejo no meu consultório,
essa insegurança, a insegurança dos pais. A insegurança que antes dessa época não existia tanto. Era difícil? Era. Tinha problemas? Tinha. Mas os pais acreditavam que o jeito deles cuidar era bom. E hoje a maior armadilha no cuidado dos filhos é a falta de confiança dos pais. É nessa hora que o filho, ele manipula o pai. Que ele fala que vai suicidar, que ele fala que está deprimido, que ele fala que ele quer um celular bom. E o pai acredita. Por quê? Porque o pai está inseguro. A mãe está insegura. Então, hoje a gente terceiriza a educação dos filhos, industrializa a educação dos filhos, por conta de todo esse movimento que tem muito a ver com a ciência, né? Da ciência do comportamento, uma série de estudos anteriores. Não estou falando que a ciência não é importante, não estou falando que a psicologia não é importante, eu só estou falando que aconteceu esse processo, vamos chamar de um processo acidental, em que ninguém queria isso, todo mundo tinha boas intenções, os estudiosos, os pais, mas os pais perderam a confiança. E a gente está falando de culpa, certo? Então, eu quero mudar o termo culpa, de quem é a culpa, porque a gente não vai querer fazer mal para o culpado, né? Então, vamos falar de responsabilidade, né? Eu acho que cada pai, cada mãe tem que saber que é sim responsável pelo filho, pela filha, mas não sintam culpa. Eu espero de verdade que, em alguma medida, eu consiga exorcizar a culpa de vocês, né, com essa conversa. Por quê? Porque nenhum pai, nenhuma mãe culpado, sentindo culpa, vai fazer alguma coisa que preste. É verdade. Isso, do ponto de vista da psicologia, é pura verdade em qualquer relação. Nenhuma pessoa que sente culpa vai fazer alguma coisa que preste. Então eu espero que vocês não sintam culpa, sintam responsabilidade, tá bom?